Olá, meu querido aluno da disciplina de Teoria de Jogos. Estamos oficialmente inaugurando o segundo bimestre e vamos para o nosso primeiro capítulo, né? Nosso primeiro capítulo que nós estudaremos nesse bimestre. E o que a gente vai começar discutindo? Nós vamos começar discutindo jogos estritamente competitivos e estratégias mistas, prevenindo-se no conflito. Então, nós vamos aplicar vários aspectos teóricos que nós já estudamos aqui e vamos prolongar esse estudo, trazendo elementos que são complementares e também muito importantes para o estudo da teoria de jogos. Agora, voltando os olhos para aspectos assim bem mais competitivos, onde a cooperação, né, não é tão assim vista. Então, nossa primeira reflexão passa pela seguinte fala: assim, contra os que sabem atacar, o inimigo ignora que local defender. Contra os que sabem defender, o inimigo ignora o local de atacar. Então, é uma citação da arte da guerra. Então, é importante a gente pensar que contra os que sabem atacar, o inimigo ignora que local defender. Já os que sabem defender, o inimigo ignora que local atacar. Então, é uma reflexão da arte da guerra que vai nos ajudar a entender um pouco mais esses aspectos da teoria de jogos. E, para começar, a gente vai voltar lá à batalha do Mar de Bismarck. Você lembra? Né? Você lembra da nossa batalha de Bismarck? Então vamos fazer algumas reflexões juntos. Então esse capítulo está voltado para responder duas perguntas. A primeira: qual é a melhor forma de se defender em uma situação de integração estratégica em que o conflito de interesses é irreconciliável, como no caso de uma batalha militar? Quando a solução não pode ser por meio do diálogo, ela é por meio da batalha. E a segunda pergunta é: como evitar que o outro jogador me cause uma surpresa desagradável, especialmente se me encontrar em uma situação de conflito? Então, como é que eu vou me antecipar nessa situação? Então, alguns aspectos introdutórios que a gente tem que considerar nessa situação é que, na verdade, o estudo formal dos jogos iniciou-se pela primeira pergunta, que vem do livro do Van Neurer e do Monsterf, Theory of Game and Economic Behavior, ao qual já fizemos referência lá no início, vocês estudaram sobre isso e discutimos a história dos jogos. Realizou grande parte dos avanços teóricos do campo de jogos hoje, e o seu interesse eram em jogos de um enfrentamento irreconciliável. Então, o início foi olhar essas situações onde parece que não é possível você chegar a um acordo. Então, esse tipo de jogo é conhecido como jogo estritamente competitivo ou de soma zero, e será o primeiro tema a se estudar. Também temos a oportunidade de discutir a aplicação desse tipo de jogo à política, ao estudarmos uma versão simplificada do jogo de apadrinhamento, mas isso é mais para frente. Então, nesse segundo assunto, vai estar diretamente relacionada à situação da arte da guerra, uma vez que, em conflitos, como evitar que o inimigo nos surpreenda? É uma pergunta que motiva a estratégia mista, que nós vamos... Então, eu trouxe para vocês aqui
Esse é um short, né? Um recorte de um trailer daquele filme Armas na Mesa. E ela fala muito bem disso, como antecipar, como se antecipar e como não ser pego desprevenido. Então vamos relembrar algumas coisas da Batalha de Bismarck, que vão nos ajudar a entender esse capítulo. Então lá no primeiro capítulo, em dezembro de 1942, o Alto Comando de Guerra japonês decidiu que queria transferir um grande reforço da China e do Japão para outra cidade na Papua Guiné. Vimos também que a movimentação de um grande volume de tropas por mar tinha um risco elevado. O poderio aéreo dos aliados era muito grande. Então, qual que era a pior situação? A pior situação para os aliados seria que os japoneses tivessem escolhido a Rota Norte e os aliados a Rota Sul. Então, o que eu tenho aqui? Os aliados perderiam um dia para iniciar as buscas na rota errada e mais um dia pelo mau tempo da Rota Norte, que resultaria em apenas um dia para bombardear o comboio. Se os japoneses escolhessem a Rota Sul, os aliados começassem a busca pela Norte, os aliados perderiam um dia em função do engano e teriam mais 2 dias de bombardeio à disposição. Então, olha aqui, vamos relembrar. Então, eu tinha forças aliadas, o comboio japonês, a Rota Sul, bom tempo e boa visibilidade, a Rota Norte, tempo ruim e baixa visibilidade. E aí a gente tinha, né, que 3 bombardeios na Rota Sul, um bombardeio na Rota Norte, se a busca iniciasse pela Rota Sul. Se a busca iniciasse pela Rota Norte, eu teria 2 dias de bombardeio e 2 dias de bombardeio. Então, olhando aqui a nossa representação, agora a gente já está bem ambientado com elas, a gente já sabe qual que é a resposta do melhor cenário. Então, na forma estratégica da figura, foram listados os dias de bombardeio de acordo com a combinação estratégica escolhida pelas forças aliadas, representados nas linhas, e pelo comboio japonês, representado nas colunas. Vimos no primeiro capítulo que uma simples inspeção da forma estratégica, o melhor que os aliados tinham a fazer nessa situação era mandar os aviões numa busca do primeiro dia pela Rota Norte. Então você deve ter notado que no jogo da Batalha de Bismarck, as recompensas dos jogadores estão relacionadas de forma inversa. Quando um deles ganha, o outro necessariamente perde. E aí, nesse cenário, nós estamos falando dos jogos estritamente competitivos ou de soma zero. Então, o jogo em que as recompensas dos jogadores estão relacionadas de forma inversa, em que o que é um ganho para um jogador é perda para o outro e vice-versa, constitui a base especial dos jogos estritamente competitivos ou de soma zero. Ou seja, para um vencer, o outro necessariamente tem que perder ou mesmo ser aniquilado. Então, essas são as premissas básicas desse capítulo, mas não termina aqui, nós vamos voltar a conversar sobre ele. Lembre-se de participar da nossa aula ao vivo, do fórum e deixar sua mensagem lá na sala do café.